Hoje eu vou te ensinar a fazer um ampliador de desenhos caseiro, também conhecido como pantógrafo. Os ingredientes para fazer essa máquina maravilhosa da tecnologia são muito simples. Você vai precisar de algum plástico transparente, pode ser um de garrafa PET, de preferência uma garrafa mais retinha, ou, melhor ainda, uma embalagem aquelas embalagens transparentes. Vai precisar também de um pedacinho de papelão, quanto mais durinho for o papelão, se for de caixa de sapato é melhor. Vai precisar de alfinetes, se for um alfinete com essa cabecinha engraçadinha dá mais certo. Vai precisar de um lápis e de um pedacinho de madeira. Esse aqui eu já coloquei as fitinhas, porque você vai precisar colar o pedaço de madeira na mesa. E é claro, você vai precisar também de um bom desenho para ampliar. O primeiro passo é recortar duas tiras de papelão de 2 por 30 centímetros e duas tiras de plástico de 2 por 12 centímetros. Aí você pega as tiras, coloca a régua no 0 aqui na ponta da tira, aí você faz uma marquinha no 1 e faz uma marquinha no 11. Isso tem que ser feito com todas as tirinhas. Quando todas as bolinhas estiverem pintadas, você tem que fazer um L com o papelão e formar um quadrado, completar o quadrado aqui com essas partes transparentes. E aí, a gente vai ter que fixar tudo isso usando alfinetes. E é claro, você vai colocar o alfinete em cima das bolinhas. Uma coisa importante, nesses três cantos aqui, os alfinetes vão ser colocados de baixo para cima. E nesse cantinho aqui, o alfinete vai ser colocado de cima para baixo. Se você fez tudo direitinho, seu instrumento vai estar funcionando assim. Esse alfinete virado para baixo, esses três virados para cima. Conforme você mexe do lado, esse do meio também mexe. E agora está na hora de a gente fixar o lápis. O lápis vai ser colocado nessa régua aqui, nesse pedacinho de papelão. Quanto mais longe ele estiver desse alfinete, mais ampliado vai ser o desenho. Eu vou colocar aqui mais ou menos nessa distância, lembrando que o lápis tem que ser virado para baixo. O último passo para montar a máquina é prender tudo isso aqui na madeira. Para isso você vai ter que colar a madeira na mesa e fincar o alfinete. Existe um ponto certo de fincar o alfinete. Esse ponto fica na linha paralela a esses dois pontos aqui. Então esses dois pontos têm que fazer parte da reta que vai definir esse ponto. Para isso eu vou usar a régua. Então eu sei que está encostando aqui, está encostando aqui. O próximo ponto tem que ser aqui. E finalmente chegou a hora de a gente ampliar o nosso desenho. Você tem que pegar seu desenho original e colocar ele embaixo desse alfinete aqui. É importante prender o desenho na mesa com fita adesiva, porque o desenho não pode ficar se mexendo enquanto você está copiando. E embaixo do lápis, aqui do outro lado, você vai colocar o papel em branco, onde o desenho vai ser copiado. E é claro, você também tem que prender esse outro papel na mesa. E aí, é só você ir passando o alfinete aqui em cima desse desenho, que ele vai sendo copiado do outro lado. Se você perceber que o desenho está ficando meio fraco na cópia, você pode colocar algumas moedinhas do lado do lápis. Depois que o formato estiver bem definido, você pode reforçar os traços usando uma canetinha. E esse aqui é o resultado do nosso ampliador de desenhos. E se você for um bom telespectador do Manual do Mundo, eu sei que você vai querer saber como funciona essa máquina mágica. Vamos imaginar que aqui existe um
L. O L é formado por essas duas pernas. O desenho que a gente vai fazer aqui depende da posição dessa perna em relação a esse pino, esse movimento aqui, e também depende da posição desse ângulo aqui. Então aqui a gente tem um ângulo mais aberto, um ângulo mais fechado. Então conforme a gente vai variando esse ângulo e a posição dessa perna, a gente vai fazendo um desenho aqui nessa ponta azul. Só que no nosso pantógrafo a gente tem outro L, que é esse L maior aqui, formado pelas faixas brancas, pelas pernas brancas. E essa perna aqui, do L grande, vai coincidir com a do L pequeno, porque obviamente é a mesma perna, é a mesma peça. E o ângulo do L, que é esse ângulo aqui, vai coincidir com o ângulo do L menor, porque a gente colocou essa trava aqui. Essa trava garante que essas duas pernas sejam sempre paralelas. Então o ângulo formado aqui é sempre o mesmo ângulo formado aqui. Então, com essa posição igual e com o ângulo igual, a gente vai ter dois desenhos iguais. Só que esse vai ser maior que esse, porque esse L é maior do que esse. E como a gente pode saber qual que é a taxa de ampliação do nosso pantógrafo? Quantas vezes ele aumenta o desenho? Para isso, a gente tem que pegar essa perna aqui e medir esses 3 pontos. Primeiro, a distância daqui até aqui. No nosso caso, é de mais ou menos 20 centímetros. E depois, a distância daqui até aqui, que no nosso caso é de mais ou menos 10 centímetros. Então eu pego 20 e divido por 10 e eu vou descobrir que esse nosso pantógrafo amplia 2 vezes. Isso quer dizer que quando eu desenho 1 centímetro aqui, ele vai ter 2 centímetros desse lado. Mais máquinas maravilhosas como essa aqui, você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. Eu não sei se você percebeu, mas esse vídeo foi gravado num lugar diferente. A gente está montando um estúdio novo, o Manual do Mundo vai ficar de cara nova. Esse aqui é o novo espaço que está completamente bagunçado, porque faz só uma semana que a gente mudou e a gente teve que remontar todo o painel de ferramentas, foi uma trabalheira desgraçada e ainda falta muita coisa para fazer aqui. Então a tendência é que os vídeos fiquem melhores, porque a gente tem mais espaço. E se você tiver alguma sugestão de como a gente deve decorar tudo isso aqui, lembrando que isso não é só um estúdio, isso aqui também é um lugar onde a gente faz as experiências. Todas essas ferramentas estão penduradas aqui, elas são usadas de verdade. E a tendência é que os vídeos fiquem melhores a partir de agora.